Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o professor Vitor Maurício, eu sou professor de Geografia, fiz minha graduação na UFRJ e meu mestrado também na UFRJ. Eu espero que vocês estejam bem, eu espero que vocês estejam aproveitando ao máximo esse recesso, esse período de recesso que é importante descansar, né? Entre a prova do Enem e a prova da UERJ, a gente teve um gap aí entre as duas provas. Eu espero que vocês estejam realmente descansando, porque é importante descansar. Eu estou descansando aqui também, vocês estão vendo, né? Bonito pra caramba, mas eu também estou trabalhando e eu estou aqui hoje justamente para falar sobre o projeto que a gente está desenvolvendo no Chá de Humanas, eu na parte de Geografia e o professor Gabriel Silva na parte de História. Eu decidi fazer esse vídeo porque eu já sei que vão ter milhares de perguntas sobre todo o funcionamento do curso, sobre como são as questões, como vai receber o material, etc, etc. Eu preferi fazer esse vídeo explicativo, né? Respondendo algumas perguntas que eu já sei que são fundamentais. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês, vou falar um pouco sobre a prova da UERJ, o perfil de prova da UERJ, né? Vou falar isso na parte de como a gente está, sobre como a gente está elaborando as questões. Então fica aí que, além de saber como funciona o projeto, vocês vão aprender um pouco também sobre a prova da UERJ. Eu fiz aqui o meu roteirinho e o ponto número um do meu roteiro foi uma coisa que eu falei nas lives que eu fiz sobre a UERJ, para a UERJ nesse ano, né, em 2021, que a prova foi em julho. E eu comecei o vídeo falando que a gente não acerta questões, é o primeiro ponto, né? Porque você vai se inscrever no vídeo, no curso, desculpa, você vai se inscrever no curso, você vai achar que a gente vai adivinhar as questões que vão cair na prova. Isso não vai acontecer. É mau caratismo, sabe? Achar que é possível adivinhar alguma questão de prova, né? Imagina, sei lá, China. Quantas questões sobre China são possíveis serem cobradas na prova da UERJ? De população, de política internacional, de separatismo na província de Xinjiang, enfim, da bacia do Pacífico, do controle da China na bacia do Pacífico e outra. De onde eles estão tirando a notícia? Que tipo de jornal, que tipo de meio de comunicação, né? De que tipo de meio de comunicação a notícia está vindo? Então tudo isso é muito importante, né, de ser discutido, dá um trabalho danado fazer isso. Eu queria compartilhar um pouco isso com vocês. Então, a primeira coisa é que a gente não adivinha questões. O que a gente tem, e foi o que eu falei lá atrás, em julho desse ano, a gente tem background. Tanto eu quanto o professor Gabriel Silva, além da gente ser qualificado, né, nós temos mestrado já nas nossas áreas, a gente tem background com a prova da UERJ. Nós dois damos aula desde 2007, se eu não me engano, o Gabriel também é 2007 ou 2008, alguma coisa desse sentido, ou seja, é muito tempo. E de lá para cá nós fazemos esses exames de qualificação da UERJ todos os anos com todos os alunos desde sempre. Então a gente tem uma visão de como a banca gosta de ouvir, gosta de produzir um conteúdo, vamos colocar assim, um conteúdo com um gabarito específico. A prova tem uma visão específica de mundo, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Então, nesse primeiro ponto, é só para deixar claro que a gente não vai adivinhar a questão. O que a gente sabe é que existem temas que são mais cobrados. E a gente sabe como a prova gosta de cobrar esses temas. Eu vou falar isso na parte da elaboração das questões, tá? Fica aí que vocês vão entender. Então esse é o primeiro ponto, não vem para cá achando que a gente vai adivinhar as questões, nenhum professor vai adivinhar a questão. Mas a gente vai fazer uma bela de uma orientação sobre o perfil da prova, o tipo de visão política e social da prova, e eu garanto que isso ajuda muito na resolução das questões. Esse é meu primeiro ponto, né? A gente sabe o perfil da prova, o perfil de gabarito, o vocabulário da prova é muito importante, a questão dos sinônimos, o viés político da banca, são os tópicos que eu anotei aqui, tá? E como o assunto é abordado, né? Como é que a prova vai abordar a agricultura, por exemplo? Vocês acham que na prova da UERJ eles vão dar a entender de que a concentração de terras no Brasil não influenciou na formação socioeconômica da população brasileira? É claro que não. Eles vão sempre bater na concentração de terras, eles vão sempre bater na má distribuição de terras, eles vão falar que isso sim é um processo histórico que permanece
A UERJ gosta muito da ideia de permanência, né? Permanência dos preconceitos, permanência de uma sociedade conservadora, permanência da desigualdade social, permanência da concentração de terras. Isso é um tópico interessante. Tá? Aí eu peguei um exemplo aqui, eu botei na geografia urbana, os gabaritos, eles são associados a problemas urbanos. Aqui eu já estou falando, né, desse background que a gente tem. Então, quando caiu uma questão de geografia urbana, e geografia urbana é muito clássico para a prova da UERJ, geografia urbana, gente, não é só urbanização. São milhares de processos que acontecem dentro do meio urbano, que não seja no meio rural. Então, pegando esse tema, né, da geografia urbana, o que você acha que a UERJ vai cobrar? Eu anotei aqui, por exemplo, segregação socioespacial. Repara como tem a questão, antes de falar isso aqui, tá? Repara como tem a questão de jogar uma luz para as populações economicamente mais desfavorecidas. Então a prova ela tem esse perfil muito social, né? E ela sempre vai bater nesses problemas que as populações menos economicamente menos desenvolvidas, pelos problemas que elas passam. Então eu coloquei aqui, ó, segregação socioespacial, né? Sinônimo para favelização, por exemplo, a autossegregação, que aí já é uma coisa que parte das populações mais ricas que se autossegregam, que se separam propositalmente no espaço. A mercantilização do solo urbano já caiu na prova, né? Falando que a ideia de que o solo urbano é um produto como outro qualquer e está à venda, né? A gentrificação, a ocupação de áreas de encosta, aqui no Rio de Janeiro principalmente, né? Aqui a gente tem o domínio dos mares de morro, as áreas de encostas foram relegadas, né, pelo capital imobiliário, e a população mais pobre acabou ocupando essas áreas. Isso é um problema absurdo, porque é uma ocupação irregular, né? Isso gera um processo maior, né, de escoamento superficial, caiu recentemente na prova da UERJ, de escoamento superficial, que gera vários problemas, de enchente, enfim, né, deslizamentos. As áreas mais pobres com menores acessos, né, com menor acesso a serviços fundamentais, serviços públicos fundamentais, e principalmente, aqui vai o meu macete máximo, a prova adora desigualdades espaciais. E aqui que eu estou chamando de desigualdades espaciais. Chegar aqui um pouquinho para trás, porque o sol já está começando a fritar na minha cara, e são 6h35 da manhã. Desigualdades espaciais. A prova gosta de colocar um mapa para que você perceba que no mundo, ou no Brasil, ou no Rio de Janeiro, existem diversos tipos de desigualdade. Por exemplo, quem consome mais energia no mundo? A prova pode colocar um mapa desse, né? Isso tem um porquê. Os países que consomem mais energia no mundo são os países mais desenvolvidos. As pessoas têm mais poder de compra, né? Há uma relação entre o poder de compra de uma população, né, a economia de um país e o consumo de energia, por exemplo. A gente vai saber, obviamente, que a maior parte dos países que consomem muita energia são no mundo do norte, são países desenvolvidos, e a gente coloca a China aí no meio também, não como país desenvolvido, mas como país que consome muita energia. Onde estão as maiores populações do mundo? Caiu isso na prova ano passado, né? O gráficozinho de latitude e longitude, para a gente mostrar que naquela parte lá específica da Ásia é a parte que concentra a maior população do mundo. Onde estão as populações com maior índice de fome, nas populações que passam fome? No Rio de Janeiro, né, já caiu aquela questão sobre índice de progresso social. O que são essas questões? São questões que visam, elas esperam que o aluno consiga compreender na prova de geografia, que eles consigam compreender como há uma diferenciação espacial em diversos fatores. E aí pode ser renda, pode ser escolaridade, pode ser violência, pode ser número de crianças fora da escola, sei lá, número de hospitais que tem numa determinada área, acesso a determinados serviços públicos de transporte, saneamento básico, energia, água, coleta de lixo, tudo isso varia dentro da cidade. A prova, minha cabeça vai, né, pensando aqui, eu já não consigo parar. A prova não tem colocado questão sobre Rio de Janeiro, mas a UERJ é do Rio de Janeiro. Qual é o macete que eles têm usado para falar de problemas do Rio de Janeiro ou de problemas do Brasil? Eles pegam um caso que está acontecendo em outro lugar.
Então, por exemplo, na prova do ano passado caiu a questão da canalização dos córregos em Belo Horizonte. Se a gente for parar para pensar, né, de forma geral, tanto o Rio de Janeiro quanto Belo Horizonte são metrópoles. Você acha que esse processo de canalização dos córregos e todos os problemas que isso acontece, todos os problemas que isso acarreta, desculpa, também não acontecem aqui no Rio de Janeiro? É óbvio que acontece. Então, eles pegam o exemplo de BH, do plano diretor de BH, de Belo Horizonte, que proíbe a canalização de córregos, mas isso é um problema do Rio de Janeiro. Ou então, quando eles querem bater no governo, quando eles querem bater no neoliberalismo, em vez de falar mal do governo brasileiro, não precisa. Fala do que está acontecendo no Chile. O Chile caiu na prova do ano passado. O Chile foi um dos primeiros países a implementar medidas de caráter mais liberal, neoliberal, né? Já desde o Pinochet. Isso está acontecendo no Brasil atualmente. Isso é um tema recorrente no Brasil desde os anos 90. E a prova, ela sempre vai bater na questão da privatização, vai bater no neoliberalismo, na verdade, né? Então, a resposta da prova, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas era alguma coisa sobre reivindicações sociais, reivindicações trabalhistas. Por quê? Porque como o Chile implementou essas medidas neoliberais há muito tempo, os direitos sociais, eles praticamente se acabam, né? Os direitos trabalhistas, eles vão se esgotando, vão diminuindo. Uma das questões mais fundamentais, que não foi a questão da prova, mas a questão das aposentadorias, né? Não tem aposentadoria pública, né, no Chile, a aposentadoria privada. E aí a gente está vendo um monte de velhinho se matar no Chile, porque chega agora, os caras não conseguiram economizar dinheiro a vida inteira e estão morrendo. Então eu bato no liberalismo, eu bato na aposentadoria privada, né, bato no Brasil, mas batendo no Chile. Tá entendendo? É uma questão de pegar o que está acontecendo fora para exemplificar um processo que acontece aqui no Brasil também. O ponto número 2. Como as questões estão sendo elaboradas. Então, como eu falei, a gente preparou 50 questões, 25 questões de geografia, 25 questões de história, a prova está dividida agora, apesar de que elas se falam, né? 25 questões de geografia, 25 questões de história, e a gente tem, obviamente, alguns parâmetros para fazer essas questões inéditas, tá? Assim, é muito trabalho fazer essas questões, mas a gente está analisando as provas, a gente já tem essa análise na nossa cabeça, e quais são os critérios que a gente está utilizando para fazer a prova, né? Primeira coisa, obviamente, primeiro ponto, né, dentro desse, é que a gente vai privilegiar assuntos que são mais recorrentes, né? Então, por exemplo, geografia urbana, na parte de geografia é muito importante. Mas aí o que dentro da geografia urbana? É só saber a urbanização brasileira? É só saber que a África está passando por um processo de urbanização muito forte agora? Não. É saber todos os processos urbanos, né, de gentrificação, segregação, metropolização, desmetropolização, o que são megacidades, qual é a tendência onde as megacidades vão se formar no século XXI, tem uma porrada de coisa no meio urbano, né? Então tudo isso faz parte desse ambiente urbano que a prova gosta de cobrar. Então geografia urbana é um tema clássico. Dentro da geografia urbana, eu posso cobrar milhares de coisas que estão acontecendo agora, né? E aí a gente entra na questão das atualidades. Eu fiz várias lives de atualidade. Vocês têm a mania de achar que atualidade é Oriente Médio, Brexit. Isso é atualidade? Claro, tá acontecendo agora. Mas quando eu falo assim, geografia urbana, agricultura, vocês não costumam ver esse tipo de tema como uma atualidade. O que está errado. Porque a prova, ela pode cobrar, vai cobrar, né, a geografia urbana, a urbanização, mas associada ao que está acontecendo agora. Então, por exemplo, aqui no caso do Brasil, um processo de desmetropolização. As cidades médias crescem mais do que a metrópole. E a partir disso tem uma série de processos. Está associado à desconcentração industrial, blá, 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 migrações internas, entendeu? Então, dentro desse ambiente urbano, são muitas coisas que a gente pode cobrar. Não sei se o sol está vindo aqui na minha cara, estou esperando que esse coqueiro, né, me proteja. Tá? Então, primeira coisa, a gente vai se basear, já se baseou, a gente já fez as questões, nos temas mais clássicos, óbvio, né? E além dos conteúdos,
Como eu falei, a prova é atual, a gente está se baseando na ideia de que a prova é atual, então ela vai cobrar processos do presente, muitas vezes fazendo relações históricas, na prova de história, por exemplo, por que não questões, já que a prova é muito social, pega no lado social da coisa, por que não fazer uma associação, uma questão sobre os movimentos negros nos Estados Unidos dos anos 60, por exemplo, né? E uma comparação com Black Lives Matter, que é super presente, que está sendo reprimido pela extrema-direita. Tem uma porrada de coisa que pode ser falada sobre essa questão dos grupos minoritários que sofrem preconceito, enfim, passam pelas piores coisas, né? Eu coloquei aqui que a prova tem um caráter claramente político e social. A prova tem uma visão particular de mundo, é isso que eu estou querendo dizer. Por exemplo, eu já coloquei aqui exemplos, né? A prova vai criticar as novas relações de trabalho. O que são as novas relações de trabalho? A flexibilização do trabalho. Leia-se, perda de direitos trabalhistas. Clássico do neoliberalismo. Está acontecendo hoje. Terceirizações, blá blá blá, aquela coisa toda. Então a prova vai bater nisso, de alguma forma. A prova vai bater na concentração de terras, ela vai bater nos impactos ambientais, te mostrar que tipos de atividades desempenham, geram muitos impactos ambientais, as desigualdades espaciais em todas as escalas, em vários aspectos, já falei isso para vocês, em todas as escalas, porque a prova pode colocar um mapa do mundo, um mapa mundi, e pedir para que você diferencie, né, mundialmente algum critério, a espacialização de algum fenômeno. Como caiu ano passado, pode ser o fenômeno da concentração populacional na Ásia. Né? E a questão foi muito fácil, diga-se de passagem, porque a prova já te deu ali um gráficozinho das latitudes e longitudes apontando para o lugar que tinha maior população no mundo. Né? A prova vai bater na xenofobia e nas diferentes formas de opressão contra as minorias. Aí eu falei essa questão do Black Lives Matter agora, é um exemplo. A questão do feminismo é outro exemplo. E dá para fazer igualzinho Black Lives Matter, né? Pegar o movimento feminista lá nos anos 60, aquela coisa toda, e falar da evolução do trabalho feminino, não, mas da evolução do feminismo com relação, por exemplo, eu queria falar, ao trabalho, a questão dos salários diferenciados, da mulher até hoje ainda ganha menos, das mulheres até hoje ocuparem menos cargos de chefia, de confiança, né? Isso é uma coisa importante. A prova vai bater na globalização baseada na lógica perversa do Milton Santos, ou seja, de que as empresas, dentro do processo de globalização, elas não têm compromisso com os territórios, né? O maior exemplo disso é a desconcentração industrial. Um exemplo que eu gosto de dar. Havia uma grande concentração industrial, né, no Nordeste dos Estados Unidos, né, estados ali de Michigan, Ohio, foi onde aconteceu a segunda Revolução Industrial, né, no Nordeste dos Estados Unidos. Especificamente em Detroit, que é em Michigan, Detroit era uma cidade muito associada ao setor automobilístico, e com a desconcentração industrial, as empresas saíram fora dali, as montadoras saíram fora dali. A gente vivia antes um processo de concentração industrial. Né? A segunda Revolução Industrial, ela marca uma concentração industrial. O Brasil, por exemplo, passou por um processo muito grande de concentração industrial no eixo Rio-São Paulo. Hoje o Brasil passa por um processo de desconcentração. As empresas vão buscando melhores vantagens locacionais em outros lugares. Mas falando da globalização perversa do Milton Santos, por exemplo, é o não compromisso com os territórios. Então, dentro da lógica mais liberal, né, dentro da lógica da globalização, as empresas saem fora porque aquilo ali não está dando mais lucro. Né? Eu posso ter mais lucro se eu for para o Sudeste Asiático, então eu vou gerar desemprego. Isso tem problema? Para a empresa, não. A empresa não está nem ligando para isso. Isso é uma crítica muito feita, né, pelo Milton Santos e por diversos autores que criticam a globalização da forma como ela é. Né? Eu botei aqui esse exemplo da globalização. Tá. Agora, estamos fazendo as questões pensando na relação, essa é a parte mais importante, entre os temas mais cobrados e a atualidade. Aí os exemplos que eu peguei aqui eu já até falei, né? O do movimento negro nos Estados Unidos, associado ao Black Lives Matter, né? Uma questão spoiler. Olha só essa questão que eu vou postar até na propaganda que eu vou fazer, então não tem problema. Uma questão spoiler que eu já vou explicar aqui para vocês. O que seria uma questão muito cobrada, um tema muito cobrado, e ao mesmo tempo um tema muito atual? Coisas relacionadas aos Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos é a maior potência do mundo. Né? Então os Estados Unidos
porra, durante o século XX todo e durante o século XXI, e tem que ser estudado. Então eu peguei uma questão, eu fiz muito legal, eu coloquei um mapa sobre a votação, os votos no Partido Democrata e no Partido Republicano. Já caiu uma questão sobre eleição, né? Mas essa aqui é mais espacial e mais histórica. Coloquei um mapa sobre a votação, a última votação dos Estados Unidos, as últimas eleições, mostrando em que estado, quem ganhou em que estado, né? Onde os democratas ganharam, onde os republicanos ganharam. E teve um estado especificamente, que foi o estado da Geórgia, e aí que entra o saber da história, a interdisciplinaridade, o contexto. Você precisa saber que os estados do sul dos Estados Unidos, né? Alabama, Geórgia, Flórida, enfim, são estados super conservadores, Texas, né? São estados super conservadores, são os estados que tinham, né? Assim, escravidão, aquele passado escravocrata, são países são estados mais religiosos, então eles tendem a votar mais no Partido Republicano. Só que o Biden ganhou na Geórgia. A Geórgia é um estado que sempre, normalmente vota, né? Acho que desde o Clinton, que não votava nos democratas. Então, é um estado mais conservador que costuma votar nos republicanos e teve uma virada esse ano. O Biden ganhou na Geórgia. E aí, eu pergunto sobre o passado, né, da Geórgia, o aluno tem que saber isso, um passado que é associado à escravidão, né? E pergunto também do estado de Ohio. O estado de Ohio, um desses, né, que fez parte da segunda Revolução Industrial e hoje em dia passa por um processo de quê? De desconcentração industrial. Então, eu pergunto, não estou com a questão aqui, né, mas eu pergunto, uma característica, né, dos estados Geórgia e Ohio, do passado e do presente são, respectivamente, né, aí já estou dando spoiler para vocês, passado escravocrata, né, e característica atual de Ohio, desconcentração industrial. Então isso é pegar vários temas ao mesmo tempo, um tema que é muito cobrado, Estados Unidos é sempre muito importante, eleição é sempre muito importante, falar de democracia é sempre muito importante, né, e misturar com coisas do presente, e pensar como a prova pode cobrar isso, né? Até a elaboração da questão é importante, como o gabarito vai estar organizado, como os verbos de comando vão aparecer na prova, né, com sinônimos, vocês precisam saber isso também, né? Então já dei um exemplo. E aí como vão funcionar as lives? O último tópico aqui, porque eu não quero ficar me alongando, porque eu tenho uma parada me esperando, né? Como vão funcionar as lives? Todas as segundas e terças, tá? A partir do dia 31 de janeiro, às 7 horas da noite. Eu vou dar aula às segundas, 7 horas, e o professor Gabriel Silva vai dar aula de história nas terças. Começando às 7 horas. Não tem tempo, tá? O que a gente tem são 5 questões para resolver. São 5 questões por aula. Aí você vai falar, mas 5 é muito pouco. Não é muito pouco. Não é muito pouco. 5 questões tem 20 possibilidades de discussão. Por quê? A gente pode discutir, inclusive, os gabaritos errados. E quem é meu aluno, quem já foi meu aluno, sabe que em uma questão eu posso perder meia hora falando de trocentos, né, assuntos diferentes. Né? Eu vou fazer uma postagem depois no Instagram mostrando como em uma questão eu posso abordar vários temas que a maior parte dos alunos não consegue enxergar. Então, vou sempre trabalhar essa questão, que aí meu aluno sabe, a questão da contextualização, o que está acontecendo no mundo, qual é o papel da China no mundo de hoje, como é a divisão internacional do trabalho. São milhares de coisas, milhares de contextos importantes que vocês precisam saber, que vai facilitar muito a vida de vocês, mesmo que não caia a questão diretamente. Eu comecei falando isso, a gente não vai adivinhar questão. A gente vai adivinhar, né, temas possíveis, como eles podem ser abordados, mas a questão em si a gente não vai adivinhar. No entanto, assistindo às aulas, entendendo as discussões, entendendo esses contextos do Rio, várias escalas, né, do Rio, do Brasil, do mundo, como é a ordem mundial hoje, vocês matam muitas questões. Então, vão ser
10 lives, 5 de geografia, 5 de história. Em cada live a gente vai resolver 5 questões. Sempre às 19 horas, né? O material da aula vai ser recebido por e-mail, tá? No dia da aula, as 5 questões no dia da aula. As lives vão ficar gravadas, Vitor. As lives vão ficar gravadas. Caraca, a pergunta que mais aparece. Eu vou deixar gravado, mas por favor, tenta assistir, tô pedindo, tá? Tenta assistir na hora da aula. Por quê? Porque a gente está fazendo um negócio de coração. Coração bom. De graça. Aí a gente chega lá, imagina se eu chego, trabalho todo que eu tive aqui em Búzios, perdendo as minhas férias aqui, né? Fazendo questão para vocês. Aí eu chego lá, tem 2 alunos na live. Isso nunca aconteceu. Eu espero que não aconteça. Porque quando o aluno safado sabe que a aula vai ficar gravada, pensa, vou lá assistir depois. Aí não tem chance de tirar dúvida e tudo mais, ainda me deixa deprimido, que eu vou ver lá 2 pessoas. Pô, vou me aposentar. Já estou com as barbas brancas aqui. Vou me aposentar. Então, por favor, assistam, né, na hora da aula, se for possível, tá? E aí um pedido nosso, compartilhem com os amigos que vão fazer o vestibular, de todas as áreas, tá? Por favor, é uma aula para todo mundo. Vocês já sabem o peso que as ciências humanas têm, agora na prova, já que não tem prova discursiva esse ano, né? Não teve ano passado, que também foi esse ano, mas ano que vem também não vai ter, o vestibular 2022 não vai ter prova discursiva, então vocês imaginam o peso que tem as ciências humanas, inclusive para argumentar na redação, tá? Nunca se esqueçam que as ciências humanas são muito importantes para criar argumentos, contextos, para qualquer prova de redação, né? Eu sempre me dei bem, por exemplo, em redação, porque eu sempre sei contextualizar um tema. Qualquer tema que você me der, eu vou saber pelo menos pensar assim, como ele está acontecendo, quando esse tema começou a ser um problema, como ele é visto por diferentes sociedades, eu vou ter essa capacidade. Então, é bom assistir as aulas também para ter mais poder, né, de argumentação, mais embasamento para a redação de vocês também. Beleza? Então, as inscrições vão ser feitas pelo site do Chá de Humanas, www.chadehumanas.com.br. Aproveita e já lê lá as matérias que a gente publica. Estou publicando várias paradas maneiras sobre Mianmar. Tudo isso pode cair na prova, tá? Sobre Mianmar, Afeganistão, sobre a crise do Líbano, que também é muito importante. Pô, tudo explicadinho lá. Dá uma olhada, ouve os podcasts também, né? Principalmente compartilha com os amigos que vão fazer vestibular de todas as áreas, de outros estados também, porque os conteúdos que eu vou falar, apesar de serem para a UERJ, também servem, óbvio, para outras provas, também serve para o Enem. O que vai mudar vai ser talvez a complexidade da questão, o número de alternativas, etc, etc. Mas no geral, cachorrada. São 6h57. Já tem 2 cachorros dentro do mar. Me amarro muito. Vou lá brincar com eles. Beleza? Então vou ficando por aqui. Espero que tenha ficado tudo claro sobre o curso. Espero que tenham aprendido um pouquinho sobre a prova da UERJ. Beleza? Então façam as inscrições pelo site www.chadehumanas.com.br. Valeu? Vou à praia. Fui.